Olá, eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre prismas. Você sabe o que é um prisma? O prisma é um sólido geométrico que tem várias faces no formato de retângulos e mais duas outras faces que podem ter a forma de uma figura geométrica, tá? Veja, ele tem duas faces iguais, que é a de cima e a de baixo nessa figura. Se eu tivesse deitado o prisma, ele continuava sendo um prisma. Aqui, no caso, a face que tem em cima é triangular. Então, essa que está escondida aqui embaixo também é triangular. E aqui do lado, todas as outras faces são retângulos. Aí, a gente tem vários tipos de prismas. Então, a gente vai identificar o tipo pela forma que tem a face. Veja que a gente já tinha conhecido anteriormente esses dois sólidos, o cubo e o paralelepípedo. Vocês sabiam que eles também podem ser chamados de prismas? É só a gente analisar. Olha no cubo, a face superior é igual à face inferior. Tanto uma quanto a outra são quadrados. E as faces laterais, que no prisma tem que ser retangulares, são quadrados, mas o quadrado também é um tipo de retângulo. Então, o cubo também é um prisma. E aqui nós temos o paralelepípedo. O paralelepípedo, se a gente olhar essa figura que está aqui, em cima nós temos um retângulo e embaixo vai ser um retângulo igual ao de cima. E as faces laterais também são retângulos. Isso é normal, porque o paralelepípedo a gente sabe que todas as faces deles são retangulares. Então, o cubo e o paralelepípedo são tipos de prismas, mas tem outros tipos. Vejam aqui, temos três tipos de prismas diferentes. Esse aqui parece o paralelepípedo, só que ele está numa posição diferente. Em cima um quadrado, embaixo um quadrado e as faces laterais são retangulares. Esse prisma aqui, ele tem a face superior com 5 lados, que a gente chama de pentágono. É um pentágono em cima, um pentágono embaixo e as faces laterais são retângulos. E aqui o último, esse verde, ele é um prisma em que a base é um hexágono, uma figura com 6 lados. Em cima e embaixo são iguais e as faces laterais são retângulos. Eu estou falando aqui em cima e embaixo dessa figura, mas se alguém tivesse vindo empurrado um desses sólidos aqui, ele ia continuar sendo prisma, tá? Só a questão é que nós estamos observando a posição em que elas estão aqui. Então, o primeiro prisma aqui tem 4 faces laterais retangulares, o segundo tem 5 faces laterais retangulares e o terceiro tem 6 faces laterais retangulares. Vamos fazer um exercício agora? Veja aqui que nós temos 4 prismas nessa figura. E o exercício diz para que a gente identifique em cada um deles a face, a aresta e o vértice, tá? Um de cada um dos sólidos. Então, o primeiro, lá na letra A, eu consigo enxergar na figura 3 faces. Eu vou pintar uma delas de azul. Para isso, eu vou mudar aqui a cor da minha caneta para azul e vou escolher uma dessas faces para pintar. Só um pouquinho. Eu vou pintar esta face aqui de azul. Vou aproveitar que eu estou pintando faces e vou pintar uma face no sólido B. Esse sólido aqui já tem as faces todas com 4 lados. Então, eu vou escolher pintar essa aqui, mas eu poderia ter escolhido uma das outras. Então, aqui eu tenho uma face. Aqui na letra C, eu tenho um prisma em que a face superior é um pentágono.
E as faces laterais, como a gente sabe, são retângulos. Então, eu vou pintar a superior aqui, que é diferente. Mas eu posso escolher pintar qualquer uma das outras faces. E na letra D, eu tenho um prisma de face superior, é um hexágono. Eu vou pintar uma das faces laterais. Vejam que para resolver um exercício desses, você podia pintar qualquer face. Eu aqui escolhi essas que eu pintei. A segunda parte do exercício é marcar de rosa uma aresta. Eu acho que eu não vou ter aqui o rosa. Então, eu vou fazer meio vermelho aqui. Então, eu tenho que marcar uma aresta. A aresta é a linha onde se encontram duas faces. Então, no A, eu vou marcar essa aresta aqui. Eu podia ter marcado outra aresta, mas eu escolhi essa para marcar. Já aqui no segundo, aqui na letra B, eu vou escolher essa aresta aqui, ó. Opa! Essa aresta para marcar. Na letra C, eu vou escolher essa aqui. E na letra D, eu vou escolher essa aqui. Ou seja, as linhas que estão marcando a figura é que são as arestas. E o último é marcar de verde o vértice. Eu vou usar a cor verde para circular os vértices. Aqui nesse primeiro eu vou escolher esse vértice, nesse segundo eu vou escolher este vértice, aqui esse vértice e na letra D esse vértice. Mas vocês podiam escolher qualquer um, lembrando apenas que os vértices são onde se encontram as arestas. Agora eu faço uma pergunta. Será que algum desses prismas que a gente viu é fácil de rolar? Vejam que todas as faces dos prismas, elas são faces planas. Um prisma não é fácil de rolar, porque ele tem todas as suas faces planas. E daí? Como que a gente pode fazer a planificação de um prisma? Desmontar, desenhar um prisma aberto para depois a gente montar. Então, nós vamos fazer aqui o que segue essas instruções. Em seu caderno, desenhar 3 retângulos iguais, encostados um no outro. Eu vou usar a régua e vou desenhar 3 retângulos iguais. A gente pode desenhar um prisma do tamanho que a gente desejar. Começa desenhando 3 retângulos iguais encostados um no outro. Então, aqui eu vou ter o primeiro retângulo, o segundo retângulo e o terceiro retângulo. Esses 3 retângulos são as faces laterais do prisma. E como eu já sei que ele tem 3 faces laterais, eu já posso desconfiar que as faces superior e inferior são triângulos. Vamos lá para a segunda. Depois, no retângulo do meio, desenhe 2 triângulos iguais, um em cima e outro embaixo, encostado no retângulo. Então, eu vou desenhar aqui 2 triângulos encostados no retângulo do meio. Vocês viram que o meu ficou um pouco tortinho, eu tenho que fazer o outro tortinho também. Não tem problema que esteja tortinho, mas os dois têm que ser iguais. E pronto. Eu tenho aqui a planificação de um prisma cuja base é um triângulo. Eu posso
Ó, ficou semelhante a esse aqui. Eu posso fazer as abinhas e depois tendo as abinhas para colar. Veja que essas abinhas não fazem parte da planificação. Elas servem apenas para que seja possível depois colar e manter o sólido montado, tá? A gente dobra nas linhas que correspondem às arestas e a gente vai ter um prisma tridimensional, isso é, um sólido geométrico. Assim eu consigo montar um prisma triangular. Com o tempo você pode passar cola e deixar de secar um pouquinho e pronto, você tem o seu prisma triangular. Como eu falei, as faces laterais são retângulos, a superior e a inferior são triângulos. Essa aqui é a planificação de um prisma, mas esse aqui já não é um base triangular, a base é um pentágono. Por isso ele tem 5 retângulos de faces laterais. Na aula de hoje, então, a gente aprendeu sobre os prismas, descobriu os tipos de faces que eles têm, descobriu que eles não são sólidos que rolam com facilidade e também aprendeu como fazer a planificação de um prisma para depois montá-lo. Nos vemos na próxima aula.